vocês permitirem a gravação, tá? Ok. Beleza. Então, ó, nossa aula hoje vai ser sobre bioacumulação. Felipe, fecha o microfone aí. Daí, opa, eu vou apresentar para vocês a minha tela, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Ótimo. Então, a gente vai ver sobre bioacumulação e biomagnificação. Lá na atividade de vocês, eu coloquei um formulário para vocês responder. Ah, opa, não é esse aqui ainda não. Vocês estão vendo a atividade, a próxima atividade. Aqui. Vocês têm um vídeo sobre bioacumulação e um resumo sobre biomagnificação e bioacumulação que eu deixei para vocês. O ideal seria que vocês já tivessem visto esse vídeo aqui. Não vou reproduzir ele agora, porque senão vai ficar muito pesado. Mas ele fala do desastre de Mariana. Vocês lembram o que aconteceu em Mariana e Brumadinho? sim. Sim. O que foi? Explica aí pra gente. Qualquer um dos dois. Estourou a Teve um barragem. rompimento na barragem. Isso. E lá no vídeo ele fala que essa barragem era de minério de ferro, né? E que liberou. Ah, vou botar uma setinha só. Liberou minério de ferro e outros produtos químicos que eram usados para extrair esse ferro, né? Então, vou escrever, vou começar a fazer um mapa mental que vocês podem até usar ele de começo, se vocês quiserem. Então, liberou minério de ferro nos rios da região. Nesses rios vão ter algas, vão ter bactérias, vão ter plantas nas margens, vão ter os camarões, larvas, peixes. Então, aconteceu dois fenômenos com esses seres vivos que estavam lá naqueles rios, que o professor Jubilu falou lá naquele vídeo. Ele falou que aconteceu a bioacumulação e aconteceu a biomagnificação. Então, foram dois processos. E daí a atividade de vocês era faltou um G. A atividade de vocês era entender quais eram esses dois processos e diferenciar eles. Daí, vocês lembram? Se eu não me engano, foi a Vitória que já entregou. Você lembra do que era de cabeça? Mais ou menos, qualquer um dos Eu dois. O lembro. que era? Bioacumulação é só um organismo, que é o acúmulo de substância química no corpo dele. Isso, E a magnificação trófica é o acúmulo também das mesmas substâncias químicas, só que na cadeia alimentar. Vai exatamente. passando de um animal para o outro. Exatamente. Então, eu deixei até umas telas salvas aqui para vocês verem. Por exemplo, todos esses animais aqui estão no rio. E aqui é uma cadeia trófica, né? A gente tem o primeiro nível seriam até as plantas, não estão aqui. Então a gente teria os animais que se alimentam das plantas ou de micro-organismos, bactérias. A gente tem depois os peixes que se alimentam desses que estão aqui embaixo, e depois os predadores, são os topos de cadeia, que ele colocou dois golfinhos, né? Que são aqueles que não têm predadores quando eles são adultos, por isso eles são topo de cadeia. Daí a gente imagina o seguinte: esses bichinhos, todos eles estão na mesma água, que está contaminada. Esses poliquetas são como são minhocas, tá? Os moluscos, os crustáceos, que são os camarões, os siris, eles vão comer as algas, comer micro-organismos, e esses micro-organismos vão estar contaminados. Então, eles vão passar a vida inteira se alimentando do bichinho contaminado,
E essa substância química, que pode ser um metal pesado, por exemplo, vai se acumular no corpo dele, certo? A gente não tem como se livrar de metais. O nosso corpo não sabe se livrar desses metais. Então ele vai comer e vai acumular. Ele vai defecar, ele vai urinar, mas esses metais não vão sair do corpo dele, porque a gente, nós, tanto seres humanos quanto os animais, a gente não tem mecanismos no nosso corpo para se livrar desses metais. Então ele vai acumular. Ok até aí? Ok. Ok. Beleza. E se acumular ao longo da vida é a bioacumulação. Então, o bicho vai ficar a vida inteira se alimentando de coisa contaminada e vai ficar acumulando dentro do seu organismo metais, por exemplo, ou veneno. Então, a gente poderia definir como, até como alguma coisa parecida com a Vitória fez, que ficou bom, ficou bem resumidinha. Pode botar assim, vamos pensar. Um ser vivo acumula todos os metais pesados que se alimentou durante a vida. Beleza. Daí, imaginem que esse molusco aqui viveu 1 ano. Ele ficou 1 ano bioacumulando metal pesado. E ele vai ser comido pela lula. Essa lula aqui, em uma alimentação dela, que ela comeu esse molusco contaminado, ela vai acumular no corpo dela toda uma vida de metais que esse molusco acumulou. Só que a lula, ela não vai comer um molusco só, ela vai comer vários moluscos. Ou seja, ela vai acumular no corpo dela todos os metais pesados que vários moluscos acumularam durante a vida inteira. Essa lula também vai comer muitos poliquetas, muitas minhocas. Então, ela vai acumular no corpo dela todos os metais pesados que todas os poliquetas que os poliquetas acumularam durante a vida toda. E assim vai. Se eu disse antes que molusco vivia 1 ano, imagina que uma lula gigante, por exemplo, viva 15 anos. E ela vai comer muitos moluscos, muitos poliquetas e muitos crustáceos por dia. Então, durante 15 anos, ela vai acumular tudo isso no corpo dela. Concorda que essa lula aqui vai comer muito mais metal do que os bichinhos que estavam na base dessa cadeia alimentar? Sim. Então, quando a gente pensa assim, a gente está biomagnificando. O que significa isso? Cada vez que a gente vai da base de uma cadeia alimentar para uma parte superior da cadeia alimentar, a gente vai magnificar, a gente vai aumentar a quantidade de metais. Então imagina que um golfinho vai comer muitas lulas, muitos desses outros peixes aqui na vida dele, que ele vai viver, sei lá, 30 anos. Então ele vai ficar 30 anos se alimentando de lulas de outros peixes que já ficaram muitos mais anos comendo muitos moluscos, muitos poliquetos e muitos crustáceos. O que isso causa? Os animais de topo de cadeia acabam tendo muito mais metais pesados no corpo do que aqueles que são a base da cadeia alimentar. Se a gente pensar na cadeia alimentar que os humanos estão, a gente não é o topo? Ninguém se Sim. alimenta da gente, certo? Sim, Então, na sim, sim. nossa cadeia alimentar, quem mais acumula metal pesado é a gente. E isso pode causar várias doenças. Tem problemas de pele, problema neurológico, problema estomacal, que por isso que a gente não pode beber água contaminada, né? Por exemplo, aqueles rios de Mariana e Brumadinho não pode mais se alimentar dos bichos que tem lá, porque eles têm metal pesado e vai fazer mal pra gente. Então, se a gente quiser definir aqui a biomagnificação, a gente poderia escrever que animais de topo de cadeia acumulam todos os metais pesados dos organismos que se alimentou. É uma rainha de português. Organismos. Beleza. Daí, por causa disso, a gente vê notícias desse tipo aqui, ó, que eu deixei já marcado. Você já comeu tubarão
e pode ter consumido metais pesados junto com ele. Tubarão não aparece na peixaria com o nome de tubarão, aparece com o nome de cação. Vocês já ouviram falar? Nunca ouvi falar, não. Não, a galera faz. Ai, como é que chama? É cozido assim com molho de tomate, e tal, postas de cação. É que aqui a gente está muito longe do mar, então chega menos coisas e tal. Mas daí nessa reportagem fala de três tubarões que a gente costuma comer, que é o tubarão martelo, o tubarão azul e o tubarão anequim, que é tudo cação, tá? Quando chega na peixaria, chamam tudo de cação. E eles são topo de cadeia. Tubarão é topo de cadeia, ele se alimenta dos outros peixes menores. E daí, eu tinha achado um lugar aqui onde ele tinha falado, ó, a suspeita era a seguinte, a carne contém metais pesados. Por eles estarem vivendo num lugar com metais pesados, eles se alimentarem de outros animais, eles teriam magnificado, né, no corpo no topo da cadeia alimentar, esses metais pesados. E daí até aqui ele fala outra hora que as arraias também eles picam e chamam de cação. Então, às vezes a gente já até comeu raia e não sabe. Daí ele fala aqui, ó, os resultados comprovaram a presença de metais em níveis acima dos parâmetros tolerados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, aqui no Brasil, a gente está comendo tubarão ou arraia, que a gente chama de cação, e que tem mais metais do que aquilo que a gente deveria comer. Porque eles magnificaram a vida inteira aquela quantidade de metais. Até eles colocam as espécies aqui, ó. Tem essas espécies aqui, ela tem cádmio, ó, além do que a gente deveria comer. E essas outras três espécies têm chumbo, mais do que a gente deveria comer. São todas espécies predadoras, topo de cadeia. Ó, o cobre também. Essa pesquisa aqui é lá de Santa Catarina, se eu não me engano. Outra notícia. Quais são os peixes e frutos do mar que têm menos mercúrio e quais são saudáveis? Por que eles fizeram esse tipo de notícia? Porque tem alguns que têm muito mercúrio que chega a ser perigoso. E ele até explica, ó, os peixes que têm maior concentração de mercúrio são os que estão no final da cadeia alimentar, que eles acumularam todo o metal pesado que os organismos que eles se alimentaram tinham acumulado a vida inteira. Então, ó, não é recomendável consumi-los mais que 2 vezes por mês. Então, a pessoa que come esses peixes, por exemplo, uma vez por semana, já estaria correndo risco. O correto seria, no máximo, 2 vezes por mês. E isso já aconteceu também. Na verdade, o risco pode acontecer com outras coisas, não só peixe. Aqui, por exemplo, ovos contaminados. Eles estavam jogando inseticida nas galinhas para por causa de pulga, carrapato, e isso a galinha acumulou no corpo dela e foi pro ovo. A galinha, quando pôs o ovo, foi esse veneno junto. Então, ela acumulou no corpo dela e colocou dentro daquilo que a gente come também, né? Que é o ovo. E a Holanda retirou todos os ovos que tinha produzido e enviado para o resto da Europa, porque a gente é topo de cadeia. Ou seja, a gente ia se alimentar daquele ovo e ia acumular no nosso corpo também. Certo? Tá entendendo? Certo, certo. Beleza. Sim. Então, é relativamente simples, tá? É muita palavra nova, mas é simples. Aqui é um questionário que vocês vão ter daqui um pouquinho, e daí ele traz, por exemplo, umas pirâmides, ó, de biomassa. Biomassa vamos dizer assim, é o peso corpóreo final. A gente não conseguiu chegar nessa matéria em aula. Mas olha só, fitoplâncton, que até tinha num exercício de vocês, que são as microalgas. Eles vão ter um veneno que chama DDT 0,0000003 partes por milhão. Daí o fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para peixe pequeno, que serve de alimento para peixe grande, que serve de alimento para as águias. Olha como a quantidade de DDT vai aumentando. Aqui tem 0,00003, aqui tem 0,04, 0,5.
2, 25. Então, a águia que vai comer vários peixes grandes, que se alimentaram de vários peixes pequenos, que se alimentaram de vários zooplânctons, se alimentaram de vários fitoplânctons, eles vão ter muito mais DDT no corpo do que lá no comecinho da cadeia alimentar. Isso aqui chama biomagnificação. Quanto mais a gente sobe na cadeia alimentar, mais veneno vai ter no corpo daquele ser vivo. Hum, é isso, gente. Ficou alguma pergunta? Não. Aqui, Hum. não tem jeito de tirar o metal do corpo? Então, tem como tirar metal da água, por exemplo. Até lá no vídeo do Jubilu ele fala que seria através de fungos ou através de plantas. Ai, meu Deus, cadê? Através de fungos e de plantas que acumulariam no corpo dele e a gente saberia e a gente tiraria. Por exemplo, eu coloco uma planta lá que acumula um monte de metal. Daí eu vou lá, planto ela, deixo um tempo, ela vai bioacumular e depois você pega e recolhe, joga embora. Daí você sabe que você está tirando um pouco daquele metal de lá. Outro jeito, existem alguns remédios que chamam quelantes, se eu não me engano. Esses remédios, eles conseguem se ligar no metal e a gente faz com que o rim e o fígado consigam se livrar através da urina. Então existem, só que é por base de remédio, que são esses quelantes. Quer ver, ó, tem até uma notícia das pessoas lá de Mariana que fizeram teste para metais pesados e viram que elas estão acumulando no corpo delas vários metais. Aqui, ó, constata intoxicação. Então, essas pessoas elas vão ser tratadas com esses remédios que no corpo da pessoa vai colar no metal e vai tentar fazer ela eliminar pela urina. Vamos ver se aqui ele fala nessa notícia. Essa aqui eu acho que ele não vai falar. Olha só, 13 participantes só, de todas aquelas pessoas que sobreviveram, só testaram, 11 participantes, para 13 tipos de metais. Todos apresentaram aumento de níquel no sangue e 10 diminuição de zinco. Provavelmente esses metais estão interagindo com o zinco, que a gente precisa de zinco um pouquinho, né? Não muito. Deve estar interagindo com esse zinco e tirando ele da circulação. Ah, entendi, professor, entendi. O zinco participa de uma série de processos bioquímicos no corpo. Tanto a sua redução quanto o excesso são um problema para a saúde. Olha só. Uma das hipóteses para a diminuição da absorção de zinco é a interação com níquel. Então, as pessoas estavam contaminadas com níquel, níquel interage com zinco e a pessoa tem redução do zinco, que também é prejudicial. Então é isso. Só tomando remédio, gente. Se eu não me engano, chamam quelantes, essa classe de remédios. Vamos conferir. Remédios para intoxicação de metais pesados. Uhum. É quelante mesmo. Via endovenosa, então é na veia. É isso, gente. Ficou mais alguma dúvida? Não, professor, não ficou mais uma dúvida, não. Beleza. Não. O mapa mental vocês podem complementar, tá? Eu fiz bem pequenininho, só que o mapa mental é um método de estudo.
A professora não precisa colocar muita coisa aqui, porque eu já estudei isso, mas quanto menos a gente sabe, mais informação a gente pode colocar, porque é uma coisa para a gente olhar e conseguir usar de consulta rápida, tá bom? Eu vou parar a Ok. gravação Tá bom. aqui. Muito bom. Interromper a gravação.